Olá, o Notícias em Foco está no ar. Veja os destaques desta edição. Projeto aposta em capacitação profissional para apoiar mulheres chefes de família. Nunca imaginaria que ia mudar de faxineira para trabalhar na área automotiva. E a iniciativa que deu novos rumos à vida de crianças e jovens com paralisia cerebral. A gente acredita que o esporte é uma grande escola, o esporte educa. Fique ligado, porque o Notícias em Foco já está no ar. Dados do IBGE apontam que o número de lares no Brasil chefiados por mulheres não para de crescer. Em 2021, segundo o levantamento mais recente, já era quase 50%. Na maioria dessas casas, Malu, elas assumem sozinhas a responsabilidade de garantir teto e comida na mesa. Para dar apoio a mães de família em situação de vulnerabilidade, um projeto em São Paulo investe em capacitação e treinamento profissional. Além de melhores chances no mercado de trabalho, essa iniciativa também ajudou que elas recuperassem a autoestima. A Maria está feliz da vida. Depois de 3 anos fora do mercado de trabalho, ela conseguiu um emprego com carteira assinada. Mexo com tinta, com pigmentos, tudinho, que eu nem imaginaria fazer isso. E a Maria nem imaginava que se tornaria especialista em colorimetria automotiva. O termo é complicado, mas a gente explica. Ela prepara as tintas que serão usadas em repinturas de carros. Aqui, ela mistura os pigmentos até atingir a cor original do veículo. Essa oportunidade de trabalhar com as tonalidades só foi possível graças a um projeto de capacitação profissional, o Mulheres na Cor. Quem explica é a Isabela, coordenadora de programas da ONG Aldeias Infantis, uma das parceiras da iniciativa. Então a ideia era selecionar as famílias, né, essas mulheres que estavam fora do mercado de trabalho já há algum tempo, para poder participar e tentar melhorar a autoestima delas e colocar elas novamente no mercado de trabalho. São mães com mais de 30 anos de idade, sem renda fixa e que não completaram os estudos. Desempregada, tomando conta de 5 crianças, que é netos meus, que 2 moram comigo, sem poder sair para procurar alguma coisa para fazer, faxina, tudinho, não tinha quem deixar as crianças. Eu tive essa oportunidade e para mim foi uma vitória, até chorei quando saiu. A primeira turma teve 14 participantes que aprenderam técnicas de funilaria e pintura. Uma área onde quase não se vê a presença feminina, por enquanto, porque se depender dessa mulherada, isso vai mudar. Uma inovação, né? Essa é a ideia. Porque a mulher ela consegue ver, entender os detalhes, né? Maior diversidade assim, de cor, tem maiores habilidades e tem mais cuidado com os detalhes. Inicialmente elas ficaram bem surpresas, né? Porque quando a gente fala assim de pintura automotiva, é o que a gente sempre pensa, né? Que é uma área voltada mais para o público masculino. Eu pensei, pensei que era pintura de pano, de prato, de alguma coisa, era pintura automotiva. Aí eu digo, pintura automotiva? Aí eu fiquei toda animada para fazer. E elas se dedicaram, viu? O curso aplicado pelo Senai teve duração de 300 horas. Muito estudo e muita prática também. Mexer com decapagem, com lixamento, para mim foi ótimo. Quando a gente chegou lá, as 14 mulheres, que foi 7 de São Bernardo e 7 de Guarulhos, que foi fazer o curso. E até a gente tinha homem lá de outros cursos, até eles falaram assim, nossa, a mulher fazendo esse curso, mas nós pode fazer tudo que a gente quiser, né? E quem disse que não pode? A turma toda concluiu o curso e mostrou que é possível superar as dificuldades e sonhar com dias melhores. A mulher ela sempre acredita que ela não pode, que ela não vai conseguir, que é muito difícil. E eu acho que a cada dia, a cada passo, que elas foram se descobrindo, que elas foram percebendo que elas eram capazes. Hoje elas têm orgulho, elas podem falar, eu faço, eu tenho habilitação para isso, eu sei fazer. E para Maria, o Mulheres na Cor já cumpriu sua principal missão, a de transformar vidas. Nunca imaginaria que ia mudar de faxineira para trabalhar na área automotiva. Por causa do curso, mudou meu autoestima,
mudou minha vontade mais de crescer na vida. Para mim, eu ia viver só de limpeza, de faxina. Isso mudou, mas não a ambição, é vontade de crescer, vontade de ser uma pessoa, ter uma profissão melhor. Bom, e agora o assunto é hidratação do corpo. A OMS, Organização Mundial da Saúde, recomenda o consumo de 2 litros de água por dia. Nós procuramos uma nutricionista para dar algumas dicas sobre a necessidade de líquido no nosso organismo. Durante o treino, na hora de estudar ou até mesmo para refrescar, beber água ao longo do dia é importante para manter o corpo hidratado e pode também prevenir doenças. É o que diz a nutricionista Rita Novaes. A água é utilizada para fazer a limpeza do nosso corpo. Quando você não bebe a quantidade de água adequada, vai faltar água na célula. Isso vai prejudicar, inclusive, em várias patologias, inclusive fibromialgia, problemas cardíacos, angina. Então, tem algumas pessoas que elas não bebem a quantidade indicada de água e essas patologias vão ser agravadas. A água não deixa de ser um componente nutricional para o nosso organismo, mas a dúvida do século é: quantos litros de água devemos tomar por dia? 3? 2? 1? Quanto é necessário? De uma forma geral, é falado 2 litros, mas 2 litros não atende o valor correto. Para você ter certeza de quanto você tem que consumir de água, seriam 35 ml por quilo de peso. Então, a grande maioria das pessoas não consegue consumir. Isso é o mínimo. Se você trabalha numa atividade que é exposta ao sol, essa quantidade pode subir até 40 ml por quilo de peso. A pergunta que não quer calar: durante as refeições, pode tomar água? E antes, se deve? E depois? Olha só, sem exageros, vale tudo. Se você for beber a água, tem que ser por volta de 100, 150 ml só para você molhar a boca. Se você consumir uma quantidade grande, que seria uma quantidade grande por volta de 300, 400 ml, é um pouco maior a quantidade. E aí o que acontece? O suco digestivo é diluído, então você atrapalha a digestão dos alimentos. Agora, para quem não consegue almoçar ou jantar sem um líquido do lado, a doutora Rita deixa uma dica. É aquelas pessoas que realmente elas estão acostumadas com o suco. Como o limão ele melhora a digestão, você pode pegar um copo com água de 150 ml e você espremer meia banda de limão. Então, ele vai favorecer, sim, a questão da digestão dos alimentos. Para beber água com limão, a recomendação é usar canudo. O limão desgasta o esmalte dos dentes, sabia? Porém, aos adeptos de água muito gelada, a saída é a moderação no consumo. Na hora da refeição que você está fazendo consumo de alimento e você consome um volume muito grande de água e muito fria, ela pode impactar no metabolismo. Então, é uma mudança muito rápida. Que nem aquelas pessoas que consomem sorvete, então consumiu a refeição, dá uns minutinhos e consome o sorvete em pequeno volume. Agora, virar um copo de água tudo de uma vez muito gelada aí não é tão interessante, pode trazer malefícios à saúde, sim. Levantar no meio da noite e tomar um copinho com água, pode, doutora? Se você de madrugada sentiu sede, não tem problema nenhum você ingerir a água. Por quê? Porque você está fazendo uma hidratação. Quando você consome a água já com sede, isso quer dizer que você já desidratou. Se você acordou com sede, é porque seu corpo já está pedindo. E quando ele pede, é porque a célula já está desidratada. Então, não tem problema algum. E a água com gás? Hidrata do mesmo jeito? A água com gás, ela vai ter vários ativos. Então, ela serve para você consumir como se fosse um refrigerante sem valor calórico. Mas ela, para ser utilizada para fazer uma hidratação no corpo, não é muito indicada, porque se você pegar a lista de ingredientes, ele vai ter vários ativos químicos, e então não é indicado tomar frequentemente, não. A água pura mesmo é mais indicado do que a água gaseificada. Gostou das dicas? Aí vai mais uma. Para quem ainda tem resistência com este assunto, levar uma garrafa na mochila pode ser o primeiro passo. Para os mais antenados, os aplicativos também avisam que está na hora.
No consultório eu utilizo um aplicativo onde eu coloco as prescrições que o paciente deve estar utilizando, e se ele concordar, eu aciono o aplicativo também da água, porque dependendo da profissão da pessoa, às vezes é tão corrido no seu dia a dia, que ela acaba passando o dia inteiro, ela nem lembra que ela tem que tomar água, e como eu falei, tem algumas pessoas que não sentem sede, então se elas não sentem sede, elas não vão lembrar de tomar água. E ainda falando de comportamento, Malu, a pandemia mudou hábitos e algumas tendências vieram para ficar. E com os livros não foi diferente, né? Pois é, Silvia. Em 2020, durante o período mais rigoroso de isolamento, a leitura foi um alento para muita gente. E a procura por novos títulos aqueceu o mercado. E o que chama a atenção é o interesse por livros no formato digital. Foram vendidos mais de 8 milhões de e-books. Números que deram fôlego ao segmento editorial. Dos contos de Alice no País das Maravilhas aos mistérios de Sherlock Holmes. Sem esquecer o lirismo de Mário Quintana e As Meninas de Lígia Fagundes Telles, para chegar ao mundo do ensaio sobre a cegueira. São infinitas as possibilidades na literatura. Um universo que sempre esteve na vida da Natália. A leitura, para mim, começou desde cedo. Eu lembro que quando eu era criança eu ganhava aqueles livros de contos de fadas, aqueles livros infantis, e eu sempre gostei bastante. Eu lembro uma parte que me marcou bastante foi a parte do romantismo, Machado de Assis, sempre gostei bastante. E daí eu não parei mais, comecei a ler vários tipos de livros. Depois de muito tempo com os livros dentro da mochila, de um lado para o outro, ela ganhou um Kindle. E foi um mundo novo que mudou a relação dela com a leitura. Tantos títulos digitais e tudo muito diferente. Não tenho aquela coisa assim do peso do livro, né? Porque tinha livros grandes, né? Com mais de 400 páginas, 600 páginas. Então não tem aquilo, né? Facilitou a minha vida nesse sentido de transporte e facilitou a minha vida financeiramente também. O mundo teve o primeiro contato com o livro eletrônico em 1971, antes mesmo da internet. Foi quando o estudante Michael Esterhart digitalizou o documento da Declaração de Independência dos Estados Unidos e compartilhou o arquivo com os colegas de faculdade. Mas os chamados e-books só ganharam popularidade na metade dos anos 2000, com o lançamento de outros modelos. Hoje, a estimativa é que 65% dos leitores brasileiros tenham em mãos essa tecnologia. Eu acho que o digital veio para agregar, né? Para agregar uma nova possibilidade, um novo jeito de ler e acessibilidade. A Aline é booktuber e tem um canal no YouTube há 12 anos que dá dicas de leitura e resenhas literárias. Apesar de divulgar também os livros físicos, ela aponta as vantagens das versões digitais. A questão da praticidade, né, de você poder ler a qualquer hora, em qualquer lugar, de você ter a sua biblioteca pessoal, os seus livros, ter fácil acesso a eles em qualquer lugar que você tiver, sabe? Tudo em torno do livro digital, eu acho, estimula você a querer conhecer um livro e a adquirir esse livro muito mais facilmente e ler, assim, no seu ritmo, no seu tempo e não importa onde você esteja. Então, acho que facilita bastante. Segundo uma pesquisa da Câmara Brasileira do Livro, os e-books chegam a ser 40% mais baratos que os livros impressos. E a Aline entende que isso pode estimular, e muito, o hábito de ler. Você ter um dispositivo de leitura ou ter acesso ao livro digital, eu acho que é um grande incentivo para a leitura, né? Porque é aquela história de você poder ler um livro de um jeito mais em conta, né? Porque a gente não pode negar que os e-books ainda estão com preço um pouco melhores do que os livros físicos. Mas os livros digitais representam apenas 6% do mercado editorial entre os brasileiros. Ou seja, a cada 42 livros que saem das prateleiras, apenas um e-book é vendido. No entanto, durante a pandemia, a procura por livros digitais aumentou cerca de 80%. A pandemia vem para mudar também esse cenário, então mais pessoas passaram a ler no digital, mas o número de livros impressos sendo publicados também não para de crescer. O Eduardo tem uma editora e enxerga boas mudanças para o setor com a popularização dos livros em formato digital. A tecnologia mudou nos últimos 10 anos, ela muda processos
processos de impressão, processos de composição de um livro, mas ela também muda a forma que as pessoas escrevem. Então, é muito comum acontecer de um escritor ou uma escritora fez nos últimos 15 dias 30 poemas, publicou no Instagram, teve um retorno muito interessante e quer transformar aquilo no papel, por essa coisa social de poder encontrar as pessoas, abraçar, dar um autógrafo, ver o livro na mão. E assim como as pessoas que têm o livro impresso também sentem a necessidade de transformar isso no digital e ver o livro chegando para mais pessoas. E ele está disponível aí em diversas plataformas, à venda em diversas lojas, marketplaces, também no digital e no impresso, então as pessoas têm um poder maior de escolha onde elas querem fazer essa leitura. Mas para ele, a discussão vai muito além do formato, já que é preciso tornar o livro mais acessível num país com 52 milhões de leitores. Eu acho que a grande questão, assim, sempre, quando se fala em mercado editorial, livro, é fomentar o estímulo à leitura, é dar acesso para as pessoas, é dar acesso para a população ao livro, é falar sobre livro. Eu acho que a leitura é um hábito cultural que não é incentivado historicamente. O Antônio Cândido vai dizer que quando o livro começava a chegar às pessoas, ele começou a ter que disputar ali com a televisão e com o rádio, e o brasileiro migra para a plataforma de entretenimento, lazer, notícias. Um levantamento do Instituto ProLivro confirma que os brasileiros leem menos de 3 livros por ano. E o gênero preferido é o conto, seguido pela poesia, as crônicas e os romances. Eu não acho assim que o brasileiro lê muito pouco. Eu acho que existe essa questão. E é óbvio, é um país muito grande, a população é muito grande. Então, se a gente fizer essa conta na ponta do lápis, tem regiões que têm alto poder aquisitivo, tem regiões que não. Então, sim, né, o número vai ser baixo mesmo. Eu acho que com certeza pode melhorar em relação a outros países, né? Isso sem sombra de dúvidas, mas eu acho que o brasileiro está indo num caminho legal, sabe? De interesse pelos livros, de interesse em eventos literários, canais literários, né? Pessoal falando sobre livros. Então, eu acho que existe um interesse, sim. Mas o importante é ler. E nem precisa começar pelos clássicos, não. Leia o que for, desde que agrade e te faça passar para a próxima página. Se você puder ler 5 minutos por dia, então leia 5 minutos por dia, sabe? 1, 2 páginas. Eu acho que o importante é você incorporar isso na sua vida como uma rotina. Então é isso, acho que é a junção de descobrir aquilo que você gosta, mas o hábito no dia a dia, aqueles pequenos momentos que você consegue ler 1 ou 2 páginas, e aí vai. Livros tradicionais, e-books, aqueles novinhos em folha, ou mesmo aqueles que foram garimpados no sebo, em papel ou na versão digital, não importa. Tê-los por perto, ao alcance das mãos, já é o primeiro passo. E o resto é história para contar. Empreender é o objetivo de muita gente que busca uma oportunidade de administrar o próprio negócio, né, Malu? E juntar essa vontade, esse entusiasmo a uma paixão pelo negócio pode significar a realização de um sonho. É o caso de uma empresária no interior de São Paulo que montou uma cafeteria com um toque muito especial. Cappuccino, cookie, canela e mocatino são algumas das atrações desta cafeteria. Mas elas não estão só no cardápio, não. Olha só. O cappuccino tem 4 anos e é um macho da raça Bengal. Esta é a Cookie, uma fêmea muito dengosa e carinhosa. A canela chama atenção pela beleza, mas essa calma engana. Ela adora um barraco. E o mocatino? Quem resiste a esse charme? A turminha toda soma 15 gatos, que dividem esse aquário de 36 metros quadrados dentro da cafeteria. Eu sempre fui muito apaixonada por gatos e teve um determinado momento da minha carreira, eu trabalhava numa multinacional e eu quis fazer alguma coisa que envolvesse gatos. E eu já tinha visto esse conceito no exterior, através de entrevistas, matérias em sites, sobre os cat cafés que surgiram no Japão.
Então a ideia era trazer esse projeto para o Brasil. Os chamados Cat Cafés, que inspiraram a Fabiana, são do final dos anos 90 e viraram febre no Japão e na Europa. A ideia é proporcionar momentos de bem-estar aos clientes apaixonados por felinos, enquanto apreciam uma boa xícara de café. Mas, diferente de outros países onde os bichanos circulam livremente, aqui no Brasil, a vigilância sanitária não permite animais soltos em locais que sirvam alimentos. E a Fabiana precisou improvisar. E foi almoçando num restaurante com um aquário que me veio a ideia de fazer, então, o gatil. Seria uma coisa diferente do que tem no exterior, né? Porque as pessoas não podem interagir, mas ainda assim seria uma forma de montar um café com os gatos, né? E poder trabalhar com a minha paixão. Os gatos têm um ambiente totalmente independente, toda a parte de limpeza, manutenção, acesso deles é totalmente independente do café. Então realmente não tem nenhuma mistura entre os dois ambientes e aí a gente conseguiu alvará. O Café com Gato foi o primeiro Cat Café inaugurado no Brasil. Ele fica em Sorocaba, interior de São Paulo, e atrai visitantes de todo lugar. Apesar de separados, gatos e clientes podem interagir de forma controlada e em ocasiões especiais, como aniversários e eventos pré-agendados. Essa é a segunda vez que nós viemos aqui ao Café com Gato. A primeira vez a gente veio, eu e meu marido, minha irmã e meu cunhado, e agora a gente trouxe o restante da família para conhecer. A gente gosta muito da Milk, que é muito bonitinha, fofinha, fica de roupinha no frio, então a gente gosta muito da Milk. Gostamos de todos, né? Mas a Milk é exótica. A ideia foi trazer algumas raças diferentes para o pessoal conhecer. E também hoje temos 6 gatinhos adotados. Cada um veio de um lugar com uma história. Inclusive temos 2 gatinhas especiais. A Bombom, que é paraplégica, e a Cookie, que é ceguinha de um olho. As 2 resgatadas de maus tratos. E passar um tempo com essas fofuras não rende só boas fotos. Um estudo publicado em 2009 mostra que os tutores de gatos dormem melhor e têm 30% menos chances de sofrer de problemas do coração. Com tantos benefícios, os felinos estão conquistando cada vez mais espaço nos lares brasileiros. No caso da Fabiana, é um amor que começou na infância e inspirou novos caminhos. Segundo o IBGE, o Brasil tem 46 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, seja ela visual, auditiva, motora, mental ou intelectual. Entre os desafios enfrentados por esse público está a inclusão social. E o esporte, Malu, além de trabalhar o físico, ajuda essa conexão entre pessoas na integração de crianças e jovens com deficiência. É o que acontece numa ONG que a gente conheceu aqui em São Paulo. Confiança, disciplina, equilíbrio. Esses são alguns benefícios do remo. A modalidade foi escolhida para ampliar o tratamento de jovens com paralisia cerebral. Um trabalho desenvolvido aqui, na Raia Olímpica da USP, na Zona Oeste de São Paulo. Sede do Remo Meu Rumo, ONG fundada em 2013. Com a missão de incluir crianças e jovens com deficiência. Que eles viessem aqui para a Raia da USP vivenciar valores do esporte. Sair de uma atmosfera de hospital, uma atmosfera emocionalmente mais puxada, das suas residências e vivenciar o esporte. Enquanto os remadores e técnicos ajeitam os barcos, o Ricardo fala mais sobre o projeto. O remo tem o valor do trabalho em equipe, do sincronismo, né, do equilíbrio, o coleguismo, as coisas que ele vivencia aqui com os colegas dele da prática do esporte, dentro desse recorte de 6 a 22 anos. Parte deles tem uma deficiência chamada paralisia cerebral, que é chamada de PC, que é uma questão de espasticidade do movimento, de equilíbrio, que a prática do remo traz muitos ganhos para esse perfil de aluno. Alunos como o Isaac Cardoso, de 14 anos. Qual barco que vocês usam, Isaac? Aquele ali, ó. Entre remadas e brincadeiras, os jovens ganham autonomia e encontram rumo pelo esporte. Aqui é bem legal, eu faço vários exercícios que eu nunca vi e que eu também vejo bastante coisa nova, né? Que eu nunca vi essas lanchas.
Mas antes de cair na água, a turma do Carlinhos faz atividades de fisioterapia. Movimentos que melhoram a coordenação motora. Para ver se eles conseguem fazer certos movimentos. Flexão e extensão do cotovelo. Educacional, a gente está ensinando o que é disciplina, ensinando o que é perseverança, ensinando o que é determinação. E eles estão vivenciando isso na prática. A parte da atividade dentro d'água, na raia olímpica da cidade universitária, é a mais esperada pelas crianças. Os barcos são grandes, mas na água deslizam fácil. A canoa de treinamento é o primeiro passo. Mas logo os pacientes seguem para o remo e caiaques para os alunos mais avançados. A reabilitação é o foco e mesmo quem não vai para a água participa das atividades físicas e motoras. Tudo voltado para a inclusão social e educação. A gente está trazendo alunos com deficiência física, na sua maioria, e alunos sem deficiência também. Esse é o propósito do projeto. Educar, vivenciando os valores do esporte. A gente acredita que o esporte é uma grande escola. O esporte educa, integração com os amigos, valores, e que ele possa levar isso para a sua vida, que ele possa levar isso para o seu dia a dia, para a sua rotina de escola, para a sua rotina de estágio, para a sua rotina de família, que ele possa entusiasmar, influenciar os seus colegas, influenciar a sua família para a prática esportiva, porque a prática esportiva é saúde. Ao todo, o Remo Meu Rumo atende mais de 500 jovens. Os pacientes com deficiência que fazem parte do programa de reabilitação são encaminhados pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas e pela Associação de Assistência à Criança Deficiente, a AACD. É feita uma pré-avaliação com o pessoal da educação física, que depois tem umas avaliações com a fisioterapia também, inicialmente, para depois a gente fazer avaliações posteriores para ver a evolução, né? Também tem a avaliação com a psicóloga. Fisioterapeuta, psicólogo, assistente social, a equipe multidisciplinar acompanha todos os alunos e familiares. É um trabalho de vivência, é um trabalho de reabilitação. A gente trabalha muito a autonomia, a autoconfiança, trabalha muito os valores do esporte também, que é equilíbrio, concentração, e a gente pensa muito na qualidade de vida. A gente fala que a gente pensa muito neles do portão para fora. As remadas na raia olímpica são parte importante desse processo. Com o aprimoramento dos movimentos, os alunos ganham novas ferramentas. Muitas mães no início chegam empurrando a cadeira de rodas do filho, né? A gente fala, olha, pode deixar o filho aqui e a partir desse momento ele fica com a gente. A gente tenta trabalhar essa dependência deles, eles veem que eles podem, que eles conseguem, que eles são capazes. A gente tem convênio com empresas que recebem os nossos jovens para que eles possam ser competitivos, né? Afinal, o mercado de trabalho é uma atmosfera um pouquinho difícil, um pouco puxada, né? Para as crianças, as atividades se transformam em brincadeiras e a imaginação corre solta. Por enquanto, a navegação fica restrita à raia olímpica. E, quem sabe um dia, eles possam chegar mais longe. Eu tô tipo navegando pelo oceano. Quem tiver interesse nas aulas de remo ou ajudar a ONG, pode entrar em contato pelo endereço que aparece aqui na tela. E o Notícias em Foco fica por aqui. Você pode rever essa matéria e acessar também outros conteúdos nas nossas redes sociais. Nós encerramos com o clipe A Lama, da banda Luna Libre. Até a próxima. Tchau. Passou tanto tempo, corro longe nessa estrada, não sei pra onde sopra o vento.
momentos, quando era você e mais nada, e eu errei sem perder tempo.